Clara, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. O estudo da noite, enfermidades da alma. Acho que eu estava com fome quando eu comi o D ali. E nós buscamos base, lógico, começando com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nós vamos trazer os conceitos de Allan Kardec. Vamos rever um pouquinho sobre o perispírito, para aqueles que ainda não têm conhecimento deste modelo que nós temos aqui do nosso corpo. Vamos falar um pouquinho da alma e do corpo, terminando com Kardec. Gostaríamos de lembrar a todos, fazer um pedido pequeno, de que no transcorrer da palestra, o que nós citamos aqui não é regra geral. Nós sabemos, estudamos através do Espiritismo que não há regras gerais e não há determinismo também em algumas questões, então gostaria de deixar isso bem claro. Caso nós citemos algum exemplo e isso faz com que a gente pense em algum ente querido, não nos preocupemos, não tenhamos medo. O intuito da palestra hoje é para esclarecer. Então, queria deixar isso bem claro aqui para conosco. Bem-vindos, companheiros que estão aqui pela primeira vez. É um prazer. Apresente-se depois para nós. Então, vamos começar narrando uma historinha de uma obra fantástica que se chama Dias Venturosos, narrado pelo espírito Amélia Rodrigues através da psicografia de Divaldo Franco. Essa obra que nós utilizamos, nós temos aqui, é uma obra lindíssima que narra fatos, acontecimentos na época de Jesus e traz alguns ensinamentos muito importantes para a nossa atualidade. E usamos também o livro Autodescobrimento. Então nós incentivamos vocês a escreverem o nome desses livros, caso tenham interesse na leitura e se aprofundar um pouquinho mais no que nós vamos trazer aqui. Pedro, o apóstolo, voltava de Samaria em uma de suas excursões com João, atendendo aqueles que precisavam da cura física e da alma. Ele fazia palestras e levava também a boa nova, porque o mestre já havia partido. Um certo dia, nessas excursões, ele volta para a casa do caminho e nota que bem na entrada havia a presença de um jovem soldado caído, com chagas, com febre, contorcendo-se de dor. Ele então olha para o jovem que tinha os olhos miúdos e brilhavam, fazendo Pedro pensar que talvez conhecia-o de algum lugar, embora as feridas não deixavam ele realmente notar quem seria aquele jovem. Ele então olha para Pedro e diz: homem santo, em que Pedro olha para ele com compaixão e diz: não, sou apenas um homem impuro como tu. Mas podeis curar-me, diz o soldado. O que Pedro olha para ele com um olhar de indagação e ele diz: acabei de ser expulso da cidade e convivia com aqueles que diziam me amar, mas a lepra tomou conta de mim e hoje sou aquele que deveria viver nos vales dos imundos. Ele não conseguiu prosseguir, porque a emoção tomou conta da sua voz, e Pedro, olhando para ele com compaixão, como a dizer com o olhar: prossiga. Então ele diz: tudo começou no apedrejamento, não há tanto tempo atrás. Pedro recua, como que horrorizado. Reconhece o soldado, tomando coragem e recordando-se daqueles olhos brilhantes e miúdos que olhava para ele, agora um tanto descontrolado e doído. Ele lembrava do soldado saudável, audacioso, com pedras na mão, apedrejando aquele que pregava do amor ao Cristo, a sua boa nova. Lembrava dele e sentiu compaixão.
porque era exatamente aquele que havia apedrejado Estevão. Se lermos a obra Paulo e Estevão, saberemos do que trata essa história. Ele então olha para aquele jovem que era bonito, ágil, violento, e lembra na sua cabeça dos seus gritos como que a encorajar aos outros a apedrejar. Enquanto Pedro olhava Estevão sangrando, sentindo no corpo as feridas da incompreensão da mensagem daquele que tanto amou. Ele então olha para aquele jovem, lembrando de que ele havia sentido piedade dele naquele momento em que apedrejava. Porque Pedro sabia das consequências na carne e na alma após os delitos, de conteúdo moral profundo. Aprendera com o mestre. Sabia que haveria sofrimento no futuro muito pior do que causava a Estevão naquele momento de apedrejamento. Ele então olha para ele depois do choque e diz: o que te aconteceu? Ele olha para ele e diz: bom, não vos recordais de mim? Apedrejei e conduzi a multidão a seguir-me os passos de severidade, de incompreensão. Não lembras de mim? Pois eu me lembro de ti, porque foi a partir daquele dia em que, no momento de loucura e insanidade da minha alma, eu encontrei o olhar de Estevão, com uma tranquilidade, uma serenidade, e após o seu desencarne, notei a brilhante luz que o envolvia, a grandiosidade de espírito, e dei-me conta da minha pequenez, de como eu não tinha valor naquele momento. O olhar dele me persegue até hoje, e desde aquele dia não tive mais paz. Caí na embriaguez dos sentidos, me deixando levar pela loucura, pelo vício, para tentar suavizar a dor que eu sentia na alma do meu arrependimento sincero. E não muito tempo depois comecei a notar uma dor nos braços e na mão que usei para apedrejar. De repente, chagas de carne viva com pus começou a tomar conta dos meus membros. Foram passando para o corpo todo, e agora venho buscar-te para que me mates. Não busco a cura que sei podes me proporcionar. Busco a morte com honra, porque é muito melhor morrer assim do que com a vergonha dos delitos cometidos no passado. Pedro olha para ele altamente compadecido e, sem saber o que fazer, coloca-se a orar. Orando enquanto o outro chorava baixinho, ele eleva os pensamentos àquele que era o médico de todas as almas. E de repente, no êxtase da oração, ele vê Estevão entrar em espírito. Ele toma-se de uma emoção profunda, porque a luz de Estevão tomou conta daquele ambiente. E Estevão, então, olhando para ele, para aquele ser que estava na sua frente, fala para Pedro, compadecido, que fazia-se necessário ajudar. O amor e a caridade, Pedro, são as asas que nos elevam o ser a Deus, quando o conhecimento da verdade nos sustenta e o pensamento nos vitaliza a alma. Então ali ele coloca para Pedro o antídoto naquela situação, a caridade e o amor. Ele continua: socorramos o pobre irmão que corre pelo apertado espaço das sombras no qual se encontra, para que ele reconquiste a saída para a luz libertadora. É da lei divina que retribuímos o mal com o bem. A lição, ela é profundamente bela, porque ele começa a narrar para Pedro
que na verdade as feridas que cobriam o corpo do enfermo são energias negativas que o intoxicavam. Através dos delitos, do erro cometido, como se ele mesmo tivesse impregnado de tóxicos, que agora estavam sendo expelidos do seu corpo no processo de arrependimento sincero e profundo. As chagas da alma, quando não tem para onde ir, se exteriorizam. Purifica-se. Ele continua. O seu arrependimento e os propósitos para se tornar melhor secarão um poço de peçonha. Mas nós lhe devemos cicatrizar as chagas externas com o bálsamo da compaixão. Pedro, profundamente tocado com a lição, coloca as mãos sobre a cabeça do enfermo e diz: meu irmão, a sua prece, o seu pedido foi respondido por Estevão, que aqui está, em profundo amor e compaixão. Ele lhe curará através das minhas mãos. Ele então começa a se contorcer de dor, cai no chão, banhado de lágrimas de suor, desmaia finalmente, em que Pedro, forte ainda de jogar as redes para buscar os peixes, aceitando o convite de ser pescador de almas, levanta-o e leva para o primeiro lugar para que ele pudesse se aposentar. E lembrando então de Jesus, antes que ele realmente o deixasse a sós, o doente olha para ele mais um segundo antes de cair no sono profundo e diz: lembremos-nos do ensinamento do Cristo. Vá, adormeça, mas não tornes a pecar. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós temos um pouco de dificuldade de aceitar certos termos que na religião em que nos desapontamos muitas vezes, vem trazer uma conotação um pouco pesada da questão do pecado, do castigo, de ter que pagar por isso ou por aquilo. Mas a doutrina espírita traz para nós, na sua simplicidade, o significado do vá e não tornes a pecar. Porque, como narra Amélia Rodrigues, o que gerou toda aquela doença, o que gerou todo aquele mal-estar, foi exatamente o delito causado pelo próprio jovem soldado. E quando fala vá e não tornes a pecar, para que algo pior não te suceda, tem a ver com uma proposta de rever a nossa vida, os nossos valores, a nossa vivência, o que fazemos da nossa vida física, da experiência carnal que temos aqui na Terra. Agora eu vou ter que ser chata. Muita gente aqui lê, eu sou dona das coisas de livro, né? Tem que falar de livro. Porque é na literatura que nós encontramos essas joias raras. No livro Missionários da Luz, que vamos narrar aqui, no propósito que André Luiz traz, ele fala sobre a questão das enfermidades da alma. Fala da questão da severidade das enfermidades da alma quando essa chega ao corpo físico. Ele fala para nós sobre o processo reencarnatório e o que é investido em nome de cada um de nós. No corpo que nós temos hoje, na experiência com os nossos amores ou desafetos que temos em nosso caminho. E nós começamos a ver que nós estamos aqui na Terra com uma filosofia, uma ciência, uma religião que aponta caminhos. E que não estamos perdidos no mundo, na confusão, no barulho do dia a dia. Nós temos um mapa, nós temos um código de ética que aponta a boa vivência, o bom viver. Ora, por que será que nós temos dificuldade, a ciência hoje tem dificuldade de entender como que nós conseguimos ter soluções para algumas doenças, mas não para outras? Por que uma dose de quimioterapia para uma pessoa funciona e não para outra? Por que alguns buscam uma casa espírita ou pontos espiritualistas para a cura do corpo, conseguem a cura, mas adoecem
de novo, como acontecia na época de Jesus. Natanael ben Elias foi um exemplo. Foi curado. O aleijado, vocês conhecem a história, tão sedento pela cura, aqueles que se compadeciam dele conseguiram levantar ele através da multidão que estava na frente da casa do caminho, e ele desce por um buraco do teto e é curado. E no final do dia, Jesus, exausto, sentado, após Simão ter levado ele para o momento de repouso, vê o mestre chorando. Mestre, choras de alegria? Deve estar feliz, porque o número de curados foi enorme neste dia. Não, Simão. Choro pela ignorância humana. Porque neste momento, Natanael ben Elias se encontra num bar, bebendo, causando brigas com aquele que o havia feito mal, buscando a vingança através das mãos e da palavra. Curei-lhe o corpo, mas não a alma. Vá e não peques mais, para que coisa pior não te suceda. A vivência, a maneira em que nós vivemos, a maneira em que nós lidamos com o nosso dia a dia. Então, a razão que a ciência moderna hoje não consegue recursos fantásticos para certas curas é porque ela foca mais nos efeitos e não na causa da doença em si. Espíritas não são privilegiados. Na verdade, nós temos que agradecer diariamente por termos o Livro dos Espíritos, que contém mais de 1000 perguntas, que vem de encontro com tudo que ainda nos deixa preocupado, nos sentindo perdido, desolados, abandonados. Nas enfermidades, no que diz respeito à doença, porque quem gosta aqui de ficar doente? Levanta a mão. A não ser para colon sick, né? Criança adora ficar doente, né? Primeiro sinal de febre, eu lembro que quando eu era menina, né? E meu pai trazia o termômetro, nossa, eu fazia de tudo para aquecer aquele trequinho, sabe? Para ficar em casa. Era tão bom, né? Ficar em casa ali. Mas ninguém quer adoecer. Ninguém quer. E quem quer ver quem nós amamos sofrendo, doente, passando por certas enfermidades? Mas a doutrina vem com uma proposta, falando para nós que nós somos muito mais do que esse corpo físico. O que somos nós? Seres complexos. O que é que fazia Jesus, nesse ser complexo que nós somos ainda 2000 anos depois, que eu vou ousar a dizer que talvez alguns de nós estivemos lá, né? Talvez não demos a devida atenção, mas hoje o Mestre nos toca. Tenta falar de Jesus e não se emocionar. Tenta fechar o olho e pensar no rosto dele. Podem fazer. E não sentir um bem-estar. Amélia Rodrigues diz que quando Jesus curava, as degenerescências do corpo fazia para alcançar os tecidos sutis do espírito e erradicar dele, do espírito, as mazelas que se transformavam em cegueira, surdez, paralisia, loucura, doenças de todos os tipos. Então ela fala aqui sobre tecidos sutis do espírito. E para a gente entender um pouquinho sobre isso, faz-se necessário que nós entendamos sobre o perispírito. O perispírito. Tem o livro Dessa Grossura, do Zimmermann, não lembro o primeiro nome dele, Zalmino Zimmermann, Dessa Grossura, que é fantástico. Porque o perispírito, ele é muito mais do que aquele intermediário entre o corpo físico e o espírito. Ele é muito mais do que um archive, algo ali que guarda todas as informações, mantendo a nossa individualidade. Aliás, a gente vai falar um pouquinho sobre as funções do perispírito. Peri, do grego, em torno, espíritos, do grego, do latim, perdão, alma.
Então esse ser complexo que está na sua frente, vocês todos, nós todos somos o quê? Um espírito reencarnado. Temos então nesse estado a alma. Temos o corpo, envoltório material temporário. Esse que fica para trás, que prestamos tanta atenção esquecendo do espírito. Números enormes de pessoas buscam a casa espírita, buscando cura. Poxa, mas eu sentei na palestra, tenho que esperar até o final para tomar um passe? Mas e se o passe estiver sendo dado agora, em que estamos voltados a uma palestra, que eu espero esteja sendo legal, né? Em vez de estar preocupado com outras coisas, abrindo o caminho da comunicação dos nossos mentores, para que eles possam agir. E falamos então de perdão e de repente a gente lembra da briga que teve no lar. E algo desperta no nosso coração que talvez eu errei. Talvez eu fui um pouco forte na dosagem das minhas palavras. E a vontade que dá de sair daqui e ir pedir perdão, se desculpar. É aqui que o tratamento acontece. No nível do corpo físico. O corpo físico receberá as impressões depois. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A relação íntima, profunda, direta do perispírito, que é o invólucro fluídico permanente, semimaterial, que acompanha o nosso espírito na nossa evolução infinita. Então, quando nós desencarnamos, fica o corpo aqui. Não vai conosco. O perispírito, sim. Permanente. E o espírito, princípio inteligente, individualizado, que é o centro da força, foco da consciência e da nossa personalidade. E as funções do perispírito fazem importante para nós entendermos. Aqui são só 3 que eu trouxe, que vale a pena a gente falar. Instrumental, serve de instrumento para que a gente possa ter uma interação com os mundos físicos e espirituais. O nosso perispírito, ele é constituído da matéria que compõe a mesma vibração do nosso planeta Terra. Então, se nós queremos ou almejamos irmos para mundos habitados melhores vibracionalmente falando, faz-se necessário que nós mudemos a nossa vibração. É questão de sintonia. É questão de sintonia. Individualizadora. Então, a alma é única e diferenciada. Como a Jara falou, as pessoas que estão ao nosso redor, elas são diferentes de nós. Nós somos todos diferentes uns dos outros, porque nós somos individualidades. O perispírito, como esse envoltório, mostra a nossa alma, refletindo-a, assegurando a nossa identidade. É uma das provas. Então, quando Chico Xavier ou Divaldo Franco psicografa uma carta que traz ali a prova da imortalidade da alma, dá-se porque o espírito se comunica com a sua grandeza, com aquilo que é dele. E graças a Deus, porque tudo que o Alex, tudo que a Lu hoje conseguiu, através do seu esforço de viver bem, os valores da alma é deles, ninguém rouba. Então Jesus já falava, para a gente prestar atenção nos valores da alma, na riqueza da alma, aquela que nenhum ladrão rouba, ou verme corrói, é nossa. É através do nosso esforço, e que alegria que é desencarnar e receber um A, ou um B, ou um C, talvez um D, né? Espero que ninguém aqui reprove essa reencarnação, mas foi do nosso esforço de colocar em prática passando os testes que a vida nos impõe, porque temos já conhecimento das outras vidas passadas. E essa daqui, que é a que nós vamos focar. É uma função organizadora, obedecendo aos impulsos das leis divinas, leva à formação de um novo corpo físico numa futura existência que se estrutura de acordo com as nossas necessidades, rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo perispiritual. Então, falemos um pouquinho sobre isso. A capacidade modeladora do perispírito varia de acordo com a evolução de cada um de nós. Então, tudo o que o meu perispírito passou, passa até hoje, tudo que hoje eu sou, quando eu desencarnar,
quando eu for reencarnar, o processo vai ser diferente, como, por exemplo, comparado a um de um Francisco de Assis. Faz sentido? Faz sentido isso, não é? Mas é muito mais profundo do que isso. Porque André Luiz diz que a questão do perispírito, a ação do perispírito é tão decisiva no processo reencarnatório, porque é exatamente ali que vai ser levado em consideração as nossas necessidades de acordo com a grande lei de causa e efeito. Então, se ela é organizadora, se ela é modeladora, tudo o que hoje eu faço, no que tem a ver com a minha vivência, eu causo uma impressão, positiva ou negativa, nesse modelo biológico organizador. Então, imaginemos uma forma de bolo. Imaginaram? Como é que é a tua forma? Redonda? Tem algum batidinho nela? Tem, né? Então, o seu bolo vai sair com alguns defeitozinhos normais, causados talvez pela sua invigilância. Você bateu a forma, você causou alguma coisa nessa forma que dá a forma para um novo corpo físico. E, de repente, quando a gente começa a entender essa função organizadora do perispírito, a questão das enfermidades, quando nós nascemos com alguns problemas de enfermidades que aparecem no aparelho físico, nós paramos de culpar a Deus ou dizer que há prediletos na humanidade. Não há. O que há são consequências. Cabe a mim tomar conta desse corpo físico, desse investimento que Deus fez para que eu pudesse estar aqui. A Universidade Terra é caro, não é mole não. Se a gente quer ser PhD, evoluindo espiritualmente, crescendo, aumentando a nossa capacidade vibratória, há investimentos que são feitos em nosso favor. O corpo físico é um deles, porque sem ele nós não teríamos experiência na Terra. É através dessa experiência que o espírito vai aprendendo a manipular a matéria. Quem está no curso do Livro dos Espíritos? Quem não estiver, nossa, entrem. Para entender um pouquinho sobre o que a gente está falando aqui, manipular a matéria, mas meu Deus do céu, o que é isso, né? Então, nós renascemos aqui segundo as nossas dívidas ou necessidades, sempre de acordo com as leis naturais. A lei de causa e efeito é uma delas, tão profundamente importante para entender. No livro Missionários da Luz, quem não leu ainda a obra, para mim não contar muita coisa. Eu não vou contar muito não, mas a história é muito legal. Tem várias coisas nesse livro. Primeiro a questão do passe, né? A gente começa a entender um pouquinho do mecanismo do passe, o que acontece nos bastidores da casa espírita, enquanto o tratamento do passe está acontecendo. Fala também sobre a questão da reencarnação. Então nós temos os protagonistas na história. Nós temos Raquel, nós temos Adelino. Raquel casada com Adelino, não a primeira vez que estão juntos. E nós temos o plano espiritual Segismundo, que quer reencarnar. Só que Segismundo era um inimigo do passado. Vou ter que falar um pouquinho, tá? Mas você conclui porque é bem legal. Então, Adelino estaria um pouquinho hesitante com a questão da reencarnação do Segismundo, porque há uma programação. As reencarnações, elas não são acidentes, acidentais ou por acaso. Existe um planejamento, sim. E o que acontece é que Segismundo havia assassinado Adelino numa vida passada, porque ele queria ficar com a Raquel. Então, história bem confusa. E o que acontece, então, a providência divina une aquelas três almas para trabalharem na reparação dos erros passados, no perdão e no desenvolvimento de todo, que é na verdade o antídoto de todas as doenças, que é o amor. E quando então eles aceitam a reencarnação de Segismundo, André Luiz participa do processo desde o momento de fecundação. É muito interessante, porque existem os planejadores que veem ali qual daqueles espermatozoides são os mais aptos para entrar, para constituir o momento ali do encontro com o óvulo. Tem uma razão para isso.
E a ciência mostra a luminosidade que acontece quando os dois se encontram. É muito bonito o processo reencarnatório. Quando estivermos nos sentindo mal com a vida, lembra disso que eu estou falando. Muito amor foi colocado na vida de cada um de nós. Muito. Até das pessoas que nós julgamos ser piores do que tudo no mundo, que temos dificuldade de aceitar e amar, como disse a Jara. Mas pensemos nos momentos que tivemos dificuldade com a vida. Muito amor foi colocado no nosso processo reencarnatório. E André Luiz então explica que no caso de Segismundo, como também deve ser em muitos dos nossos casos, eles tinham ali uma revisão do que ele chama de um gráfico referente ao organismo físico que ele receberia. É a função organizadora, o perispírito. Esse gráfico então mostrava que numa determinada idade madura de Segismundo, quando estivesse já adulto, depois dos 50 talvez, ele haveria um ataque de coração fulminante. O que isso quer dizer? Ele estava correspondendo a um desequilíbrio que ele mesmo causou na sua função organizadora ali do seu perispírito e estaria respondendo a uma lei de causa e efeito. Ele não seria assassinado. Muita gente pensa que é isso, né? Olho por olho, dente por dente. Não é assim. A espiritualidade é muito mais amorosa do que nós somos na Terra. Então, através dos esforços que Segismundo faria na Terra para desenvolver o amor, Adelina e Raquel o perdão, em determinada idade aquilo aconteceria. Mas aí, André Luiz vem para nos explicar que não há determinismo na nossa reencarnação. Não há. Existem doenças que nós já vimos predispostos a ter. Existe sim. Está tudo ali, em estado dormente. Se nós estivermos vivendo bem, fazendo uma diferença na nossa vida e na vida dos outros, é capaz que a grande mensagem de Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados, venha a acontecer na nossa vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que o bem, a maneira em que nós vivemos, ela restaura as energias, revitaliza o nosso corpo, tem um propósito maior. Então não é que nós quitamos a dívida e não temos que passar por nada, assim a consequência, mas minimizada, menos sofrimento. E aí as pessoas começam a entender um pouquinho sobre a lição de Jesus. A questão de amar ao próximo como a nós mesmos tem a ver com uma finalidade de saúde. E as pessoas pensam que é uma questão de religiosidade somente. Não é somente a questão de religiosidade. Perdão às ofensas. Por que Jesus falava tanto de perdoar? A ciência hoje comprova como que o perdão afeta de forma positiva a nossa saúde. E há uma razão que muitas pessoas, quando estão prestes a desencarnar, pedem para ir até os desafetos pedir perdão. Porque é um processo de liberação. Então não é somente a questão de termos que perdoar, porque é o que Jesus fala. É uma questão de que nós nos conscientizemos, autodescobrimos esses valores e a diferença que faz em nossas vidas. Então assim a gente começa a modificar um pouquinho a maneira que a gente vê a vida. Porque, como eles dizem, todos os desequilíbrios que nós causamos, e agora a gente vai entrar na questão emocional e espiritual da coisa. Quem já teve um momento de cólera, levanta a mão. Poxa, gente, levanta a mão, muita gente boazinha aqui. Eu levanto as mãos e as duas pernas e caio. Porque a gente tem irritabilidade. Obrigada, Jara. A Jara daqui a pouco vai fazer dançar aqui. Principalmente no trânsito. Trânsito. Os momentos de impaciência, de ciúme, de raiva, de cólera, os momentos que nós temos de ira, é como se nós pegássemos uma colher de sopa, colocássemos tóxicozinhos ali e bebêssemos. É intoxicações da alma. E o pior é que esses momentos que nós temos de invigilância, porque é na verdade invigilância,
faz com que nós nos sintonizemos com entidades que vibram da mesma maneira. E nós bombardeamos o nosso espírito. A doença começa aonde? No espírito. Isso quer dizer que quando está no corpo físico, o bicho está feio, né? Está pegando ali. Porque passa o perispírito. O perispírito passa para o corpo físico. Então, ontem eu mencionei aqui que tem uma senhora fantástica, uma iridóloga, que ela olha na íris do olho e começa a desenhar aonde há algum desequilíbrio no corpo físico. E aí tem aquela, né, Tomé, né, pagar para ver, a gente vai no médico para ver se o que ela está falando é verdade. É. Não tem nada ali, mas os sintomas estão. Não, doutor, mas eu tenho certeza que eu estou com problema no intestino. Não, tudo bem, eu tenho sintomas, mas eu não estou vendo nada. Mas ela viu. Porque a mediunidade vê onde está ali o desequilíbrio que pode gerar doença no corpo físico. Então ela modifica a nossa alimentação, ela fala da necessidade de meditação, ela fala da necessidade de espiritualidade. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas já se conscientizando sobre essa espiritualidade e buscando essas medicinas que respondem à necessidade do espírito imortal e não somente do corpo físico. A gente não precisa falar muito sobre a questão do que os vícios, drogas, bebidas fazem com o nosso corpo físico, certo? Já aprendemos, já falamos muito sobre isso aqui. Vale a pena a gente dar uma pinceladinha rapidinho, mas André Luiz ele vem falar que quase sempre o nosso corpo doente assinala a mente enfermiça. Isso aqui é um pouco profundo, uma frase pequenininha. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. E ele fala que Virchow afirmava que o corpo humano ele é um país celular onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos provocado pela invasão de elementos externos. E aqui ele falava de elementos externos como alimentação, como drogas, como coisas assim, mas André Luiz, ele fala de elementos externos que tem a ver com o que nós fazemos com o nosso próprio corpo físico através das nossas emoções, do que nós trazemos para dentro desnecessariamente. Falando de um nível mais espiritual, a interação do espírito com a matéria, ele diz, é muito mais profunda do que as pessoas deixam se entender. Espíritas não podem mais falar que não sabem dessa interação profunda do espírito com a matéria. Podemos? Não podemos. Mas nós vivemos muitas vezes esquecidos disso. Ora, esse corpo aqui, espero que não aconteça, vocês orem que não, mas eu posso ir para casa hoje e desencarnar. Orem bastante, tá? Que eu estou gostando daqui. Mas lá é melhor. Ah, depende, né? Depende, né? Como é que eu estou vivendo. Mas a gente esquece. Acho que você tem A gente lugar esquece. bom. Obrigada. Se eu não tivesse, você me leva, tá? Então, Joana de Ângeles, ela vem para nós e ela fala que o ser humano ele é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Não tem carnaval onde para tudo, não tem spring break, não tem Natal, é contínuo. Esse fluxo, essa interagem contínua no nosso corpo físico, uns sobre os outros. Então ela diz que qualquer ocorrência em um deles reflete no correspondente, gerando uma ação perturbadora, distúrbios que se transformam em doenças e que para melhorar exige renovação e reequilíbrio da fonte de onde se origina. Então, cada enfermidade física, ela diz, traz um componente psíquico, emocional ou espiritual. E aí é que ela vem para assustar a gente no livro Autodescobrimento. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Fazer um check-up com o médico das almas e ver o que a gente está fazendo para manter a nossa saúde. Ela fala assim, determinadas emoções fortes, tal como o medo, a cólera, a agressividade, o ciúme,
Eu melhorei bem, né, amor? Provoca uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea. A corrente sanguínea, ela está altamente vinculada no perispírito. Então, quando nós ingerimos substâncias que nós sabemos que causam alguns side effects no nosso corpo, bebida, cigarro, tudo em abusos, ela cai diretamente na corrente sanguínea. O corpo físico, em formação, quando o feto está formando, o perispírito está sendo ali ligado. Ele é ligado molécula a molécula. Tamanha a interação que nós temos, espírito e matéria. E André Luiz fala que quanto mais nós temos consciência disso, o que nós estamos colocando e expondo o nosso corpo físico, a corrente sanguínea sendo a principal que passa pelo corpo todo, nós começaremos a entender melhor a responsabilidade que nós temos perante a vida. E não tem a ver somente com a alimentação. Tem muito mais. Ela diz então que essa descarga de adrenalina na corrente sanguínea reage no físico, aumentando a taxa de açúcar, forte contração muscular, por causa da volumosa irrigação de sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. E gera então diabetes, artrite e hipertensão. Que coisa, né? Não vale, ó, não vou olhar para quem está fazendo, mas não vale ficar fazendo assim no próximo, tá? Não vale. Ela continua. Que nós temos que prestar atenção naquilo que nos foi dado em abundância no início da nossa vida. O que nós temos, o pessoal do Livro dos Espíritos tem que aprender a responder isso. O que nos dá vitalidade no nosso corpo? Professor, pode falar? O fluido vital. O fluido vital é um componente que nos é dado para todos nós. As plantas têm, os animais, todos os seres que vivem têm esse fluido vital. É o que dá vitalidade. Nós podemos recompor. Nós também desperdiçamos. Desperdícios através da falta de cuidado com o corpo físico e das emoções descontroladas que bombardeiam o nosso corpo físico. Uma doença que se prolonga, Joana de Ângeles diz, que é um processo de sublimação e libertação para o espírito. E a gente às vezes vê aquele ser querido que nós amamos passando por uma situação que dói, mas a gente esquece, a gente não entende que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, quando existe uma doença prolongada, é porque, na verdade, esse fluido vital, ele está se exaurindo, se esgotando pouco a pouco, dando tempo ao espírito de se adaptar com a ideia de desencarnar. Começa a viver mais no plano espiritual do que aqui. E no momento certo, no momento de Deus, porque nós temos a vontade de apressar, é como se fosse uma fruta muito madura, que no momento que a gente toca no cabinho ela cai. Não há resistência nem sofrimento. É preciso que a gente olhe um para os outros como espíritos imortais. Então o fluido vital é o que nos dá a vitalidade e que circula pela corrente sanguínea. Quando nós não tomamos conta das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nós fazemos um bloqueio. As próprias artérias perispirituais, quando nós tomamos um passe, é em nível fluídico que as energias fluem sobre nós, nos restaurando, recompondo ali aquela vitalidade que nós desperdiçamos durante a semana. Através dos sentimentos já aqui falados, da má alimentação, da falta de exercício, de tudo aquilo que pode de fato afetar o nosso corpo, de uma maneira física ou espiritual também. Então ela fala, mágoa excessiva, a paixão desvairada, sentimentos de desequilíbrios constituem barreiras que impedem a passagem de energias que nos auxiliam. Então a espiritualidade, cada um de nós aqui, eles já nos conhecem-nos
de nome, CPF, ou Social Security, quem tem, eu não tenho CPF, sabe onde a gente vive, sabe a situação da nossa família, eles entram aqui, olham e falam, meu Deus, a Cecília, olha o perispírito dessa criatura. Lá vão eles, né? Tiram. Se ela não estiver aberta de coração para renovação, que eles não medem esforço em proporcionar para nós, vai ser em vão. E na obra Missionários da Luz, eles citam um caso de uma mulher que entra na casa espírita com uma energia negra no coração. Eles notam o perigo que ela corria. Uma discussão com o esposo, ela chega na casa espírita altamente magoada, triste, mas ela quer buscar o auxílio. E eles então dizem, é necessário que nós a ajudamos, que ela pode ter um ataque de coração fulminante. Então eles vão lá e desfazem aquelas energias deletérias. A gente tem que prestar atenção nessas obras, porque a gente vê o amor que a espiritualidade tem por cada um de nós. E André Luiz diz que no trabalho de esforço que nós fazemos, de renovar as nossas atitudes, vai e não peques mais. No trabalho que a gente tem, a cada um será dado de acordo com as suas obras, dizia Jesus. Ou seja, o que buscamos, o que lemos, o que fazemos dos nossos dias, o que cultivamos, que tipo de sentimentos habita nos nossos corações, que esforço fazemos para perdoar, para entender, para compreender. O esforço que a gente faz para se autoeducar, para buscar iluminação, para crescer espiritualmente, ele diz que a espiritualidade obra em nosso favor. Mas aí ele diz, cuidado, porque se a prece for do lábio para fora e não há um coração, não haverá auxílio para quem quer que seja. Porque cabe a eles fazer a parte dele, mas cabe a nós, primeiramente, a fazer a nossa parte. Ela cita outros exemplos também, que é importante a gente entender e buscar a conscientização para que a gente não continue produzindo desequilíbrios, gerando doenças. Ela diz que quando nós caímos num sentimento de desequilíbrio que afeta as nossas células, através do sentimento que nós já mencionamos, nós causamos cânceres e tumores também no nosso corpo físico. Então, será que o Danilo precisaria passar nessa vida por um tumor dolorido que o retirasse do corpo físico? Ou será que ele gerou? O Danilo está bem saudável, por isso que eu estou falando, não se assuste, viu, Danilo? Está ótimo. E Joana faz a pergunta, faz-se necessário que nós caiamos na enfermidade para poder apreciar e preservar a nossa saúde? Então, o Marcelo pode estar lá em casa e falar para mim, não come burger fry meia-noite, não come batata frita meia-noite. Isso aconteceu. Aconteceu. Mas a minha sogra me instigou, ela falou, faz, Deia, faz, você não fez 40 ainda, pode fazer. O desamor pessoal, complexos de inferioridade. Não há para que ter complexo de inferioridade. Se vocês conhecerem alguém que passa por isso, hoje eu posso falar com autoridade. Fala para a criatura que ela é herdeira do universo. O pai dela criou tudo. É por isso que a Raquel vai falar sobre a necessidade da ideia de Deus semana que vem. Já fiz propaganda da palestra dela. Faz-se importante. Ela fala então que quando nós sustentamos esses complexos pela autopiedade e contrariedade, nós formamos em cada um de nós cânceres de mama, da próstata, disfunções coronárias e até mesmo infartos brutais. Então, façamos o nosso exame. Homens, faça o exame da próstata todo ano, dependendo da idade, acho que é 45, né? Mulheres,
façam também, dói, é horrível, mas garanta a saúde e ao mesmo tempo faça também a parte para que nada seja gerado desnecessariamente no corpo físico. Esse estudo caiu para mim muito importante, eu confesso para vocês, porque faço esse exame todo ano e vou lá tremendo de medo. Se não estiver no planejamento divino e eu estiver fazendo tudo o que eu preciso fazer, não há o que temer. Não há o que temer. Então a receita, a cada um será dado de acordo com as suas obras. E se notarmos algum tipo de atitude em que estamos gerando ou caindo no perigo em gerar certas doenças, desequilíbrios, intoxicações da nossa alma, façamos uma revisão dos valores, uma conscientização da nossa vivência e busquemos a força em Jesus para que a gente não torne a pecar, a errar, a permanecer naquilo que traz o desequilíbrio mental, espiritual e físico para a nossa vida. E aprendamos a viver com uma convicção de que isso aqui, embora isso aqui vai ficar para trás, é valioso. Fazemos esse corpo físico um instrumento de saúde, prestando atenção no que nós cultivamos de sentimentos e pensamentos. Renovando, vai ser difícil? Vai, porque é mais cômodo muitas vezes, é difícil sairmos de uma situação, um movimento que nós alimentamos há milênios de anos, reencarnações após reencarnações. É mais fácil a gente cair na ira, na cólera, na resposta, nas brigas, mas é também possível nós buscarmos a paciência, o silêncio, a água na boca, como dizia Chico Xavier, esperar passar, buscar no Centro Espírita assistência, mas utilizar essa assistência durante a semana, para que quando a gente entrar aqui na semana que vem, os espíritos não façam assim, ah, meu Deus do céu, lá vem eles de novo, todo cheio de coisas deletérias no corpo. Façamos a nossa parte também, cooperando com o bem, os espíritos cooperarão para o nosso bem maior. Que fique essa lembrança e essa mensagem e essa imagem belíssima, porque na nossa caminhada nós temos o médico das almas a nos guiar. Que ele seja sempre a nossa inspiração e que possamos sempre lembrar dos seus ensinamentos para que tenhamos saúde e saúde plena. Sendo muita paz para todos. Sendo verdade.